Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu tô aqui para atender a pedidos. Pois é, muita gente me pergunta sobre alguns aspectos da linguagem cinematográfica, né? Ah, Pablo, o que é isso? O que é aquilo, né? Como saber disso, daquilo, né? E uma das questões que mais chegam para mim é sobre fotografia, né? O que é fotografia de cinema, né? Como identificar uma boa fotografia, né? Então, pensando nisso, hoje eu vou falar um pouco sobre essas questões, né? Sobre fotografia de cinema, né? Neste papo de cinéfilo do Cinema em Movimento. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos nessa! O cinema é, por definição, imagens em movimento, né? É a arte de criar narrativas através da imagem em movimento, né? Só que essas imagens em movimento, elas são criadas a partir da fotografia, né? Quando a gente assiste um filme, na verdade você não está vendo as imagens em movimento. O que a gente vê, na verdade, são várias fotografias, geralmente 24 fotografias por segundo, né? Que passam na nossa retina, dando para a gente a ilusão do movimento da imagem. E nos primeiros anos do cinema, a função da fotografia era basicamente o registro das imagens em movimento, né? Era a câmera parada, né? E a ação acontecendo ali na frente da câmera, né? A imagem em movimento ali. Com o tempo, os cineastas foram percebendo que, dependendo da forma como eu uso a fotografia, né? Eu posso gerar emoções e sensações diferentes no espectador, né? Dependendo do ângulo que eu coloco a câmera, da luz, né? Da forma como eu uso a luz, das cores, enfim, tudo isso eles perceberam que influenciam, né, nas sensações que o espectador vai ter, né, durante o filme. Então, a partir dessas descobertas, a fotografia passou a ser utilizada como um elemento narrativo, né? Como algo que traz um sentido para a narrativa. Então a fotografia ela é fundamental em um filme, né? Mas como identificar uma boa fotografia? Eu destacaria 4 elementos, né, que eu considero fundamentais em uma fotografia, né? Eu não vou detalhar esses elementos, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre eles, né? Até porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Depois eu posso, né, se vocês quiserem, né, coloquem aí nos comentários, eu posso fazer vídeos específicos, né, sobre cada um desses aspectos, posso detalhar cada um deles em outros vídeos, tá? Se vocês quiserem, coloquem aí. O primeiro elemento que eu destacaria é a luz, né? Não existe fotografia sem luz. A luz ela não serve somente para iluminar a cena, né? Para que a gente veja o que está acontecendo, não. Ela serve também para desenhar a cena, né? E dar sentido a ela. Geralmente o nosso olhar tende a ir para onde está a luz, né? Então, aonde você coloca a luz na cena, né? O que você decide iluminar e o que você decide não iluminar, né? A forma como você contorna os objetos, né? Os atores, enfim, com a luz, né? Diz muito. Na cena inicial de O Poderoso Chefão, por exemplo, né? O personagem do Bonacera, ele está envolto à escuridão, né? Ele é um personagem que ele não é um criminoso, mas ele teve que recorrer, né, ao poderoso chefão, ao Dom Vito Corleone, né, para resolver algo para ele, né? Então, quando a gente vê o cenário, né, a parte onde a família Corleone está, né, ela está mais escura, a sala está dividida entre um lado claro e um lado escuro. E o personagem do Bonacera tem que ir até o canto escuro, né, tem que entrar naquela corrupção, né, para poder conseguir o que ele quer. Outro elemento muito importante são as cores, né? As cores elas trazem sentido para a cena, né? Quem estuda arte, né, cores, sabe que existe aquilo que a gente chama de psicologia das cores, né? Dependendo da cor que você utiliza, você gera sensações diferentes
no público, né? Então, por exemplo, em filmes que tem uma história, né, com um tom mais sério, mais pessimista, né? Você tem uma predominância de cores mais frias, né? Cores mais desaturadas. Já em filmes, né, com um tom mais leve, né, filmes mais para cima, né, você tende a ter cores mais quentes, né, cores mais vivas, embora isso não seja uma regra fechada, né, vai depender muito também do significado que aquele filme vai dar para aquelas cores. Outro elemento fundamental da fotografia são os enquadramentos de câmera. Existem uma série de enquadramentos padrão, né, que foram criados ao longo da história do cinema, né, e que são geralmente utilizados em quase todos os filmes. Mas esses enquadramentos, eles sempre estão em função da narrativa, né? Eles são padrão, mas eles não são fechados, né? Vai depender muito da proposta do filme, da proposta da cena. Geralmente, quando eu quero destacar uma emoção, né, uma expressão de um personagem, né, eu dou um close, né, que é aquele plano mais fechado no rosto do personagem, né? Ou quando eu quero ressaltar a grandeza de um personagem, né, eu geralmente coloco a câmera em um contra-plongé, né, que é aquela câmera que pega de baixo para cima, né, que dá um ar de superioridade, de grandeza para o personagem. O uso dos enquadramentos na fotografia, eles devem corresponder, né, à proposta da cena, à proposta da imagem, ao que eu estou querendo passar com aquela imagem para o público. Então, qual é o melhor enquadramento que eu posso utilizar para transmitir a ideia que eu estou querendo transmitir nesse momento? O último elemento que eu destacaria é a movimentação de câmera. Existem vários movimentos de câmera no cinema, tá? Mas o uso ou não da movimentação de câmera, mais uma vez, vai depender, né, da proposta da cena. Então, geralmente, em uma cena mais tensa, né, quando eu quero dar uma sensação de tensão maior para a cena, né, eu posso utilizar uma câmera mais na mão, né, uma câmera mais tremida. A sequência inicial de Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, né, é um bom exemplo disso, onde o Spielberg coloca a câmera na mão, né, e dando uma sensação para o espectador como se a gente estivesse ali, né, no meio daquela batalha, no meio daquele caos, né? Ou se eu quero demonstrar uma paisagem, um cenário, né, sem estar utilizando cortes para isso, né, eu posso fazer uma panorâmica, né, como a gente vê, por exemplo, em Roma. Se todos esses elementos, né, eles estão sendo utilizados a favor da narrativa, a favor da cena, né, e se eles contribuem para a proposta da cena, do filme, né, então a gente pode dizer que sim, né, esse filme possui uma boa fotografia. E para exemplificar, eu vou analisar aqui para vocês rapidinho, né, a fotografia de uma cena de Mad Max Estrada da Fúria. A cena em questão, né, é próxima do terceiro ato, né, onde a gente tem a personagem da Furiosa, né, quando ela faz uma determinada descoberta que deixa ela desolada, né, angustiada. Então a personagem sai caminhando no deserto, né, e ela se ajoelha no chão, né, desesperançosa. Primeiro, o enquadramento, né? O enquadramento é um plano geral, né? Por que plano geral? Porque é um plano aberto que mostra a personagem por inteiro, né? E ela está diminuída no plano, né? Ela está pequena com relação ao cenário ao redor dela, né? O que reforça o que a personagem está sentindo naquele momento, né? Ela está se sentindo isolada, perdida, né? Pequena diante de tudo aquilo. Segundo, a luz, né? A personagem está quase num contraluz, né? Ela não está muito iluminada, né? A gente vê poucos detalhes do corpo dela, o que é proposital, né? A luz não está de frente para ela. Outro elemento são as cores, né? Mad Max utiliza uma fotografia com a predominância de cores quentes, né? Uma predominância do amarelo, do laranja, né? Que ressaltam, né, aquela coisa do deserto, do calor do deserto, né? O amarelo e o laranja aqui no filme, eles são cores que oprimem. E por último, a movimentação de câmera, que aqui é estática, a câmera está parada, né, reforçando, né, como a personagem está se sentindo nesse momento. Ela está parada no tempo, né, nesse momento angustiante dela, né? Perceba como
numa única imagem, né, você tem todos esses elementos sendo utilizados de forma a contribuir com a dramaticidade da cena. É assim que se faz uma boa fotografia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você ter uma noção básica do que é fotografia de cinema, né? E de qual a importância, né, da fotografia em um filme, né? E me diz aí o que é que você achou do vídeo, né? Se você quer que eu detalhe alguns desses elementos em outros vídeos, se quer que eu fale sobre outros aspectos da linguagem cinematográfica, coloca aí nos comentários e até a próxima com mais Cinema em Movimento.